Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vou finalizar os boletins deste domingo, 21 de agosto, falando agora da Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão. Olha, estamos agora na fase decisiva, né? No começo foram 20 clubes, se classificaram os 8 melhores, foram divididos em duas chaves, né? Primeiro, quarto, enfim, aquela coisa toda. E aí, essas duas chaves, a gente tem Botafogo, Volta Redonda, Mirassol e Aparecidense no grupo B, ABC, Figueirense, Vitória e Paysandu no grupo C. Agora os grupos se enfrentam só dentro do grupo e de volta, ou seja, 6 partidas. Os 2 primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B. E os primeiros colocados de cada grupo disputarão o título da Série D ou da Série C. Ou seja, os 2 segundos colocados estão fora da final, mas estão com acesso garantido à Série B do ano que vem, certo? É assim, a primeira rodada foi o seguinte: Botafogo, que jogou em Ribeirão Preto, ABC, que jogou em Natal, Vitória, que jogou em Salvador, ganharam dentro de casa. O único mandante que não venceu foi o Aparecidense, né, que empatou com o Mirassol. Essa é a situação. Então, dentro das perspectivas que a gente vem enfrentando, né? Eu acredito que o grupo C, com ABC, Figueirense, Vitória e Paysandu é mais forte, os times são mais nivelados, e entendo que o grupo com Botafogo, Mirassol, Volta Redonda e Aparecidense já tem um nível um pouquinho inferior, na minha opinião, certo? E aí, tanto o Botafogo quanto o Mirassol, que para mim larga com favoritismo no seu grupo, Botafogo venceu em casa, Mirassol empatou fora, e aí o Figueirense e o Paysandu, que são fortes como ABC e Vitória, perderam fora de casa, mas pode se recuperar em casa. Vamos ver se isso mesmo acontece. Mas enfim, antes da gente falar de cada jogo e dar inclusive a ficha técnica, eu quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Cada novo vídeo você vai sendo avisado. Com um detalhe, hein? Eu já gravei vídeo da Série B, já gravei vídeo da Série D, já gravei vídeo da última divisão aqui, a Bzinha do Campeonato Paulista. Enfim, tem tudo lá. Você vai lá, dá seu acesso, dá seu likezinho e principalmente faz sua pergunta. Troca aquela ideia que a gente faz muito lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar com o único jogo que foi realizado no sábado, lá no Frasqueirão. ABC e Figueirense. 2-1 para o ABC. Jogo bem disputado, mas que o ABC, por jogar em casa, conseguiu fazer valer, principalmente no primeiro tempo, o seu fator mando, né? Os fatores mando e torcida. Quem já foi em Natal lá no Frasqueirão sabe que ali é um calor danado, o torcedor da ABC apoia assim, tenta... E o Figueirense entendi que no primeiro tempo sentiu, né? Tanto que o Eric Varão fez 25 minutos 1-0 e depois o Enan, aquele artilheiro que já passou em vários clubes aqui, inclusive do interior de São Paulo, Ferroviária, Botafogo, enfim, fez 2-0 aos 33. No segundo tempo, um pênalti, o goleiro Wilson cobrou 2-1 aos 19 do segundo tempo. Mas achei que ia ter uma pressão maior do Figueirense em busca do empate. Administrou bem o ABC, conseguiu 3 pontos dentro de casa, no Frasqueirão, tranquilo, tranquilo. Certo? Então, o mandante venceu e o ABC ganhou. O ABC é do técnico Fernando Marchiori, que foi campeão da Copa Paulista com a Portuguesa. Vamos lá, o ABC venceu com Matheus Nogueira, Marcos Vinícius, Ícaro, Richardson e Felipinho. O Wellington Reis, depois entrou Guilherme Nunes, o Eric Varão, que fez o primeiro gol, o Garré, depois o Gustavo França. Aí o Alisson, o veterano Alisson, depois entrou o Lucas Douglas, o Fábio Lima, depois entrou o Calisson e o Enan, que fez o segundo gol, depois entrou o Heron. O técnico, como eu disse para vocês, é o Fernando Marchiori. Figueirense, do técnico Júnior Rocha, perdeu com o Wilson, Muriel, Maurício, Cadu e Zé Mário, Oberdan, depois Robinho, Moacir e Bassani, Andreu, né? Andreu, depois Gustavo Ramos, Jean Silva, depois o Paulo, Tito, depois Gustavo Henrique. Então, o ABC fez 2-1 no sábado e largou na frente no grupo C. Já que a gente falou do grupo C, vamos falar então do segundo jogo do grupo C, que foi nesse domingo no Barradão. E olha, muito equilíbrio, muita força de vontade, essas equipes marcando muito e tal. Tanto que o Vitória ganhou por 1-0 com gol do Rodrigão, aquele mesmo, emprestado pelo Santos, que passou por vários times, Ponte Preta, Coritiba e tal. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Trellis,
aquele mesmo ex-São Paulo, e fez o gol aos 37 do segundo tempo. Vamos lembrar que o Vitória jamais esteve no G8 ao longo de 18 rodadas, ele foi entrar na última rodada, na 19ª, no G8 e se classificou. E agora estreou vencendo, hein? Trabalho brilhante de João Bursi. Trabalho brilhante. E o Marcelo Fernandes, que comandou bem o Paysandu, foi a segunda melhor campanha, com o mesmo número de pontos do Mirassol, largou perdendo fora de casa. O Vitória ganhou com Dalton, Alemão, Marco Antônio, Alan Santos e Sanches, Léo Gomes, depois Zé Vitor, Dionísio, Eduardo, depois Dinei, Luigi, Rafinha, Trellis, depois Rodrigão, que fez o gol aos 37 minutos do segundo tempo. O Paysandu perdeu com Thiago Coelho, Igor, Genilson, Nailor, que jogou até no Botafogo de Ribeirão Preto, e o Patrick Bray, Mikael, João Vieira, depois o Jean Henrique e José Aldo. Serginho, depois o Marcelo Toscana, aquele que tem passagens por vários clubes do interior de São Paulo, inclusive o Mirassol. Marlon, um dos artilheiros do campeonato, depois Robinho. Dalberto, depois o Darley. O técnico é o Marcelo Fernandes. Então, o mandante, na verdade, os dois mandantes, ABC e Vitória, jogaram no Nordeste, Natal e Salvador, e largaram na frente com 3 pontos nesse grupo. No grupo B, os dois jogos foram no domingo. No domingo pela manhã, o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, lá no estado de Santa Cruz, fez 3-1 no Volta Redonda. Matou o jogo também no primeiro tempo. Fez 3-0 no primeiro tempo. Gustavo Xuxa, um golaço, um tapa de fora da área no ângulo, golaço. Bruno Michel, moleque da base, artilheiro. E o Erickson aos 45 do primeiro tempo. 3-0. Segundo tempo, o Botafogo só administrou, ia vencer por 3-0 nos acréscimos, num contra-ataque lá. O Diego Guerra, zagueiro do Botafogo, acabou marcando contra. 3-1, Botafogo, vitória muito tranquila do time do Paulo Baier. O Botafogo que venceu com David, Vidal, Diego Guerra, que fez o gol contra, Marcel e Jean Vitor, Erickson, que fez o terceiro gol depois do Thiaguinho, Felipe Souto. Não, o Erickson não saiu não. O Erickson fez o terceiro gol e ficou até o final. Quem saiu para entrar do Thiaguinho foi o Felipe Souto. Gustavo Xuxa, que fez 1-0, um golaço, depois Matheus Carvalho. E o Tarek, depois entrou o Guilherme Mantuan. Salatiel, depois entrou o Lucas Delgado. E o Bruno Michel, que fez o segundo gol. Depois entrou o João Diogo, técnico Paulo Baier. O Volta Redonda do técnico Rogério Correia perdeu com Dida, o Elton Silva, depois Yuri, Davison, Tomás e o Darley. Aí o Mauro Gabriel, depois o Henrique, Luiz Paulo, Marcelo Gama, depois o Matheus Alessandra, Pedrinho, depois o Luciano Maninho. Rafael Lucas, depois entrou o Lelê e o Igor Bolt. O Rogério Correia, como eu falei para vocês, foi o treinador. 3-1 fácil com o Botafogo. Outro mandante, terceiro mandante que venceu o jogo. E o único mandante que não venceu foi no jogo que foi agora à noite, no domingo à noite, 21 de agosto agora, lá em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo, Aparecidense 2, Mirassol 2. O Mirassol chegou a fazer 2 vezes a vantagem no placar. O Rodrigo San fez aos 41 do primeiro tempo 1-0. O Robert logo no primeiro minuto do segundo tempo empatou. Depois o Negueba aos 16 do segundo tempo fez 2-1 para o Mirassol. E o Gilvan, que tinha entrado no segundo tempo, fez de cabeça 2-2 aos 38 do segundo tempo. Resultado acho que é bom para o Mirassol fora de casa. E para o Aparecidense enfrentando o melhor time da primeira fase, não deixa de ser ruim. Vai ter que buscar ponto, claro, fora de casa. Essa é a situação. Bom, o Aparecidense jogou com Gabriel, Adriel, Wesley, Balardim e Rodrigues. Rodriguinho, Joãozinho, depois entrou o Gilvan, que fez o segundo gol. Renato, Robert, que fez o primeiro gol, depois o Bruno Henrique. O Alex Henrique, que é um dos artilheiros do campeonato, depois entrou o Luiz Paulo. Felipe Menezes, depois entrou o Jefferson, o técnico é o Almacir Júnior. O Mirassol, do técnico Ricardo Catalá, jogou com Darley, Léo Duarte, Luiz Gustavo, Rodrigo San, Pará, depois William, Daniel, Osman, Paulinho, depois Marcelo, Camilo, depois Christian, o Mingote, depois o Silvinho, e depois o Silvinho saiu para entrar o Vinícius Diniz. E o Negueba, 2-2, situação tranquila, entende, para o Mirassol jogando fora de casa. O Aparecidense, inclusive, é o atual campeão da Série D, ele foi o último campeão da Série D, né? A segunda rodada, para a gente definir, duelo paulista pelo grupo C ou pelo grupo B. Sábado que vem, 19 horas, Mirassol e Botafogo. Né? Botafogo que ganhou a primeira em casa, o empate para ele não é ruim. Já o Mirassol que empatou fora, se vencer, assume a liderança do grupo, toma do próprio Botafogo. Em compensação, o Botafogo se vencer, dispara e fica muito perto do acesso.
Então, jogo importante para as definições. Eu acredito que nesse grupo os dois são os favoritos, mas precisa desenrolar, né? Aí na segunda-feira, na próxima segunda-feira, 29 de agosto, o Volta Redonda, que perdeu do Botafogo, vai jogar em Volta Redonda contra o Aparecidense que empatou em casa. Então aí nós vamos ter essa definição. Volta Redonda e Aparecidense. Quem perder vai ficar numa situação delicada, né? Então vamos ver, tudo bem, é a segunda rodada, mas essa é a situação. No grupo C, o jogo tem um jogo sábado 17 horas, Paysandu e ABC, né? O Paysandu começou perdendo e o ABC começou vencendo. Só que o Paysandu agora joga em casa. Tá na obrigação de vencer para não ficar numa situação delicada já na segunda rodada. São só 6, hein? Então, e o ABC se vence fora, praticamente abre e aí fica muito próximo do acesso. Veremos. E aí no domingo, 17 horas, em Floripa, o Figueirense recebe o Vitória. Figueirense que perdeu do ABC recebe o Vitória que ganhou em casa do Paysandu. É a mesma situação. Figueirense fica na obrigação de vencer em casa. Porque se ele e o Paysandu, assim como fizeram Vitória e ABC, confirmarem dentro de casa, fica todo mundo empatado com 3 pontos na segunda rodada, fica tudo do zero, faltando 4 jogos. E se o Vitória vence em Floripa, fica numa situação privilegiada, né, dando uma disparada. Então, claro, na segunda que vem, que o último jogo vai ser Volta Redonda e América, eu venho com todos os detalhes da segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!